Meio assim um pouco, né? Tô aqui com a dona Gil, que eu ganhei uma canetinha douradinha. Tinha dado a bolsinha pra ela, me deu uma canetinha enquanto eu fiz cappuccino pra gente. Eu falei, não, vamos tomar um agora. Tomamos cappuccino, comemos queijinho, derreti o queijo, aquele queijo meio maduro, minha parte. Não aguentando nem ver queijo mais e nem cappuccino com açúcar. Então eu vou ter que buscar outras opções. Também o sacolézinho atendeu, tirou aquele efeito de pegar um açaí grande, ainda que tenha dia que, né? Pegar o açaí e tomar aquela coisa da caloria. Então eu vou. A Luciana pediu logo as coisas todas que iam pedir pra mim de uma vez e ela vai me passar já um cheque, né? Ela falou, não, 100 que você me pagar no casaco tá bom, eu ofereci 150, ela tinha oferecido 80, sabe que não era só isso. Casaco se usou, tá do mesmo jeito, casaco no mínimo, né? Custou uns 200 conto, eu pagar 150 no outro mês, aí quando chegar final do mês eu jogo, ele me mantém o valor lá, eu pego 4 whey, 520 conto e jogo 30 pra frente pra ela e ela já vai me dar o cheque pra eu trabalhar com botar o gás, pegar as coisinhas que faltam de higienização, essas coisinhas assim, e fico trabalhando com a margem que ainda com 60 conto, mais o restinho que vai sobrar, ainda fico com 200 conto dentro de casa. Mas aí eu coloco o gás com o dinheiro dos 500 e trabalho com essa margem de diferença para leite, queijo, né? Ou aquele pingado de pão de queijo que ainda vou manter a caloria baixa. Se precisar, eu pego o cheque dos UEIs dia 26, porque eu vou antecipar o aluguel, né? Posso também atrasar um pouquinho para pedir as. Porque já tendo outro cheque corrente, eu não é coisa de comer assim. Aí eu já vou logo, pago, passo o dinheiro para ela me dar o cheque, eu pego os Waze. E no dia 3 eu pego os estanozolol, que até lá o meu já vai estar correndo meio, meio, meio. Aí eu faço esse jogo, que aí eu já compro logo 4 numa remessa só, que acho que esses 3 dá, até lá não vai ter acabado, ou vai estar quase acabando. Então eu vou trabalhar com essa, já mensurei bastante as coisas, entre banana, pingado de pão de queijo, aí eu tenho que subir um pouco a carne, então vou ver um patinho, quanto que fica lá, qualquer coisa eu tiro o queijo, uma vez ou outra pego, né, derreti, fica essa, tento a carne que tem uma gordura, né, igual, menos, mais proteína, ovo ainda não, não, ovo, pão de salto, eu nem vendo. Uma vez ou outra comi o pão aqui que me deram um pedacinho. Vontade hoje, não sei se eu pego mais tarde ser feito assim, né? Pra estar tá menos fraca amanhã, não sei. Talvez pedir o um outro um hot dog sem salsicha. Pensei, pede com a salsicha pra mandar pra cachorrinha. Só que eu peço sem a salsicha cheia daquelas coisas. Eles botam mais coisa pra mim, né? E não deixa de ser 18 conto, aquela coisa do um creminho, um mesclado de coisa. Não tô, né? Nervoso as coisas. Tô indo bem, né? Amanhã já vai estar, vamos ver o gás calórico, joga um gás calórico, chama comer, ou ajustar a coisa, né? E então é melhor não estar me sentindo tão fraco, que eu vou acordar, vou só tomar o termo, só tomar o shake. Ainda bem que tem um pouco de aveia ali, dá pra dar uma misturada, pra dar uma reforçada, que aí eu malho uma horazinha depois. Então vou fazer aquelas 6 sériezinhas de glúten, aquele combo conjugado de 3 a 4 de abdutor, agachamento aberto e fechado, umas 3 séries de aberto e fechado, completo, parcial, aquele de braço, voador invertido com o pullover e provavelmente fazer uma sequenciazinha de pump, vamos assim botar, né? Então vamos ver se eu posso otimizar isso no domingo. Aí fica segunda, terça de aeróbico. Vou avaliar a dobradura do pé, vou manter a estência aqui, tá tudo de bom. A mulher tava escorregando e reclamando, falando essa esteira estava do lado. Então eles trocaram ela de lugar. Falou, eu tô dando arrancada, meu tênis é novo, meu tênis é muito bom. Falou, eu tô tomando cada arrancada aqui que tá me dando até dor na coluna. Falei, então foi isso comigo também. Aí quer dizer, esse tênis que tá aqui no pé que é super leve. Tomei um pau em 2 esteiras, pode ser que eu vou com ele amanhã. Trouxe a blusinha soltinha, calça aqui, a calça para dormir, para ficar mais, né, confortável, mas a questão é não ter a dobradura no pé, igual tava ontem.
Aquele tênis é legalzinho, andou um pouquinho, não tem conforto nenhum pra ficar aqui dentro, subir a temperatura, ficar andando, me deitar meio que de lado e depois me fode no outro dia todinho. Vou largar ele um pouco pra frente aí. Cheguei até a tentar ver desse menino querer comprar, mas não vou vender. Ele é muito bom, né? Bonitinho, mas, né? Eu acho que a placa reta, esses dois, ainda que eles sejam botinha mais alta, mas ele é o que me atende como tênis, que os dois iguais que eu comprei do mesmo solado pra esteira, né? E aquele outro velhinho lá tá sendo um de guerra maravilhoso, então eu vou tentar fazer, quer dizer, segunda, terça, descansa quarta, quinta-feira, academia dá uma quebrada, quinta, sexta, né? Pra jogar. Aí eu vou ver se eu jogo a musculação uma vez só na semana, no domingo. E se eu jogo o pump e 1 hora de esteira depois. É passarinho, passarinha. Ou se eu faço a outra sequência, porque é muito pouca coisa, eu deveria fazer a extensão, a extensora, a flexor, toda vez eu troco a polete, a extensora e o agachamento, que eu já vou otimizando com o agachamento de peso corporal. Uma enjoada, né? Comi as 2 bananas com um pouco de whey. Derreti um pouco de queijo, já tinha derretido em casa. Ah, gostou do queijo mais maduro? Tem um pedaço lá em casa ainda, não gostei daquele, é o supermercado mesmo. E a feira, como aconteceu aquela, não vou na feira mais, na feira ficar olhando pão, não olho também, tem uns casadinhos bons também lá que eu não comprei. Aí ela falou, tô tirando a canetinha pra você assinar a sua coisa de casamento, eu pensei, brincando. Aí, na hora que eu dormir eu tiro essa calça, boto aquela calça mais fininha, acordo, boto essa, boto a blusinha e vou. Aí vou ver se eu passo aqui, eu já passei, né? Um mix sensível, se fico lá na sala no canto, é aquele horário que não tem aquele povo da semana ali enfiado ali, eu transitando demais, né? Aí devo ter folga domingo pra segunda, qualquer coisa. Aí ela comprou pra mim todas as coisas que tinha que comprar logo. A bolsa preta, os 2 topzinhos igual sutiã, os 3 pretos. A blusa Alien, nossa, tem 2 que dobrou o valor, o frete foi o dobro. Até mais caro do que a roupa. Uma lá do Alien, uma que vem 2, uma outra lá com rosa misturado, o frete era mais caro, e uma que tem uma caveira lá. Aí eu vou ver se com ele eu compro os 3 tênis, achando que o Mizuno tem, que se não tiver eu fico com o dinheiro em casa e não fico devendo merda nenhuma, que seria a opção. Pagar a compra ou mesmo ficar com ele em casa, porque eu tô trabalhando, né? Ela consertando essas blusas pra mim, pedindo mais larga, dando a entrada aqui, aí ela conserta essas coisas, lavou um pouco do negócio lá, viabiliza essas coisas do cheque, não deixa de fazer uma troca, manter um câmbio pra mim também na rua. Mas mesmo assim, eu tô muito aborrecido, muita coisa, né? Aí vou, né, entre uma coisa e outra, a gente volta aqui retratando algumas condições, como um fator de hoje, né? Aí eu peguei e repassei que eu vou, falei assim, mandei pra ele, né? Ó, até hoje foram, que no máximo seria até amanhã, né? Foram 18 dias a mais, que ele já sabe que adiciona 40, né? Aí ele falou, calma. Eu falei, não, tá tudo bem, eu só tô fazendo fechamento do mês. Ele que eu vou te pagar dia 2. Aí eu falei, não, tudo bem, não tá faltando, dizendo que não tá faltando nada, nem te cobrando não. Tanto que eu recebi dia 26. Não, tanto que eu já até recebi dia 26. Aí ele colocou 26. Aí eu falei, eu seguro, ele não fez a leitura mais e fico muito furioso com relação de eu estar comentando e gerar uma espécie de, né, câmbio à altura. Tipo, se qualquer coisa acontece, como se não dependesse de ambas as partes gerar uma condição que é apontada aqui em criminal. Então é isso daí, a gente vem retratar o quando é que nós somos considerados, na verdade, que eu falei assim, se precisar de mim mês que vem, eu vou estar à disposição para dobrar também, ele não, com certeza. E eu coloquei assim, eu tenho mais uma parcela ainda, e tipo,
A leitura que não fica no azul, entendeu? Ou tipo, nem estica mais e ficou furioso, porque não quer que gere registro. Então a gente vê o que é a palhaçada comercial, de onde você é colocada na condição de inferior, de explorada criminosa, de uma coisa que você não é, né? E dependeu de suportar várias perdas, merda absoluta, total, que eu não vi ninguém na face da terra fazer, nem dentro da minha casa, né? Para dizer até que ponto a referencialidade como linhagem, como uma pessoa que não explora, porque parte do pressuposto que existe um montante histórico de assassinatos, de corrupção, de gravidades de que o mundo é mal receituado, e que sempre a gente está submetido. Se não tem corrupção aqui, tem aqui, a quem atribui doer no bolso não doer. E comigo foi uma coisa que de fato eu demonstrei que as coisas não são assim e que é corrupto quem quer, negligente quem quer, e que as coisas são muito bem separadas e bem colocadas com transparência, sim. E tem essa teoria que todo mundo quer um herói, mas desde que tenha um cu sujo, o herói seja o outro, e geralmente o morto e não acreditado. Então eu vim inclusive pra gente fechar esse pacote aí do que virou a quem justificar. Se ambos são maciços, são ortodoxais, independente do que apontar a igreja, não igreja, a quem agregar comparativo, religiosa, permissão que se agregue, que num dado momento, nem que momento a igreja vem para fazer não igreja. Que cadê a igreja? Aonde fica a porta aberta e porta fechada, que se num dado momento para toda a putaria, toda a exploração, aterrizada é isso aqui, ó, exato é isso aqui, ó. Altura, sobe a pé, levita. A levita até aonde? Sumiu, desapareceu, vai no fundo, a pé. Só cavucando, cavucando, cavucando. Lateral, né? Idioma, idioma. A gente vai, mas não vai. Tá em todo lugar, mas não tá. Mas a técnica, o que é a técnica? O que é a metodologia? Implica o que com a mão do pedófilo com a mão do não pedófilo? Tem questões, não é? Minuciosas. Em que momento quem não vê cara não vê coração? Né? Depende de estar isolado, desincestado, não incestado, praticante, não praticante. Temos questões absurdamente criminosas que é assim, ó, joga ali se tiver governo, se não tiver governo, joga no imundo, que no mínimo é explosão, ou todo mundo passeia, quem justifique se tornar criminoso na morte do outro, que o parasita não tem nada a perder, ele tá ali, gostam de probabilidades, e a violência sexual da cama, e de dizer que agora é a vez de cada um, demonstram que é a vez do outro mais fazer, demonstra que são todos criminosos quase sempre. Independente de branquinho, pretinho. Então, em que momento um padrão de maciça, qual se torna mais etiquetado menos fingido? Aí justifica quem? Se é desconhecido e está em função de leite derramado saturado, né? Quem vira causa e efeito de converter a religiosidade porque tá com a barriguinha roncando, né? A quem justificar paradoxo de terra e sem terra, tá todo mundo aterrissado e do chão não passa, do que virou subsistencializar, barriga vazia, ai miséria, em vista doença, e o melodrama social de muita coisa que não atende quando dizer quem vê o demônio não é o demônio, né? Dizer que quem vê o demônio é o demônio, né? Que isso implica dizer em que momento aquele filho ou filho de tal lugar seria filho, né? A quem justifique a encarnação, ressurreição, abdução ou verdade correntista de fato, geralmente nunca acreditada. E engraçado é que Jesus, né? Se assim foi com Jesus, que era homem, e se fosse homem celibatado e não casado, o que foram os que eram? Que pior o peso caía para os que eram, para os que não eram, porque não consideravam mulheres nenhuma ou era conveniente, né? A quem justifique, Maria, o fator perpetuatório, traz em regime de igualdade, de pernas fechadas, o que é perna aberta, agudo e não agudo de perpetuação, que gera qual momento do outro, oba, tá bom, tem caloria, dá pra fuder, é pra herdar, que pelo cu começam, por que no cu não termina e não resolve, né? O gradiente, porque com todo o remédio, com toda a putaria, com todo aborto livre que fazem como bem querem, né? Pra essa toda a desgraça que tá aí. E achar que é muito bom, né? É muito bom para quem escuta, é emocionante. É velha, mas é nova, mas é emocionante. O que é emocionante para mim, meu filho? O que você não tá entendendo que é sério? O que mais que você não tá entendendo que é sério? Quando isso implica o que é proximidade e não proximidade. De estar junto, intimidade vista a quem não vista, quando a quem apontar. Ah, fulano lá do outro lado, ou não é, em dado momento, fingir, eu tô trabalhando, mas não gosto. Tá trabalhando, não gosta, não concorda, não deve estar. Não deve comer, não deve fingir que se submete, ou deve te dizer por que se submete. Não tem na sua casa e é uma raça inferior. Agora, dizer que se torna o racista pior é aquele que abraça inimigo.
para poder o quê? Ficar raliado da sua perpetualidade a um bando de vagabundo que não vale nada? Que atribui sentido e desalienação tal, mas que num dado momento que Deus permite ou impõe correntismo a quem justifique levantar a mão ou trazer os imperativos de bomba e não necessariamente bomba nuclear, usar o corpo para dizer usou olho gordo, juntou todo mundo e desejou, tá puxando um tarozinho, tá puxando não sei o que, não funciona, porque a fé mesmo não funciona dessa maneira. E abre leques muito maiores, muito sistematicamente depurados, né? E mesmo eu falei assim, não vai ter fim não essa receita, Deus. Isso aí de fato me fudeu, que vira assim, o que é o paradoxo da Maria dizer que foi fudida por Deus, né? A resposta depende da gente entender, né? O paradoxo do azinho e a bunda dos machos, porque num dado momento entre mulher com mulher, elas não têm membro para enfiar, ainda que enfiasse qualquer outra coisa. Ou a moda não chegou aqui do que eles atribuem que é verbo juridificação futura ou ortodoxa passada de politeístas, de qualquer coisa assim. Tem que ter um peru para enfiar no cu ainda e fecundar o rabo do outro. Para dizer se eles estão enfiando no cu do outro, se é homem para homem, não depende de mulher, para que eles estão satirizando mulher? Até então elas não apontadas que nem existiram, que era a cobra, que também não depende deles. Né? O que é o fardo do trabalho e a responsabilidade de fato que empodera o sucesso sobre se sustentar. E o que é o recorte do poder individual, a quem atribuir entre o outro primeiro para justificar um terceiro, ou fazerem filho nas coxas e agregarem querer impulsionar filhos que nasçam, e a quem justifica a independência dos dois, quando a responsabilidade diz a quem apontar sobrar o viado do dia ou o fachada do hétero. De dizer o que fizeram monoteístas agregados e os laicos e dizer que passa um paninho, esse véuzinho aqui, se não tem virgem aqui, tem virgem lá, mas na prática como é que vocês fazem? Entre silêncio e atrito e entre os buracos sensoriais em teoria de acidente não acidente, cientificiza-se, não come aqui, mas come ali, justificar o interesse, a causa e o efeito que justifica heterotrofia como heterossexualidade. Né? Se assim fosse diferente, então as mulheres não vão mais precisar de... Mulher vai parar de ter filho, mulher vai parar de não sei o que, se não for dependente do homem. E o homem vai deixar de ser viado quando?